Letras e Livros, na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. Hoje é o Dia Internacional da Consciência Autista. E a TV comunitária, a TV Cidade Livre, não poderia passar em branco. Por isso, o programa Letras e Livros estará realizando uma entrevista com Terezinha Braga Santos, que é pedagoga, e durante 20 anos trabalhou com educação especial. E a professora Terezinha Braga Santos, ela teve o privilégio de estar em Paris e ter acesso a um texto de Donna Williams, que é uma autista da Inglaterra e da Austrália, é uma australiana, e a professora Terezinha traduziu o livro Meu Mundo Misterioso, que trata justamente sobre o mundo autista. Seja bem-vinda à TV Cidade Livre, professora Terezinha. Como é que foi o acesso ao livro Meu Mundo Misterioso? Como aconteceu isso? Aconteceu por acaso. Eu estava em Paris procurando, na época, um dicionário para melhorar a minha expressão idiomática e deparei com esse livro que se chama em francês Le témoignage spécial d'une jeune autiste, né? Si on me touche, je n'existe plus. E eu pensei, se me tocam, eu não existo mais. Testemunho de uma jovem autista. E como eu trabalhava nessa época, nessa área de educação especial, e íamos lançar em São Luís do Maranhão o atendimento ao aluno autista, que não havia por lá, eu pensei, chegou na hora que eu vou ler. Li o livro, vi que era um livro que não tinha nada didático nem técnico, um livro simplesmente uma autobiografia impressionante, que me impressionou assim de sobremaneira, porque na época eu lia tudo o que acontecia sobre autista, eu me informei muito sobre autismo, eu coordenei durante 5 anos os autismos aqui no Distrito Federal e eu conhecia a literatura a respeito, mas eu nunca tinha aprendido tanto sobre E que ano foi isso, professora? Durante a leitura desse livro. Que ano foi o acesso a esse material? Eu tive acesso a esse livro, eu acho que foi na viagem que eu fiz em 2002. Eu vou ser preparada, não me lembro muito bem se foi 2002 ou 2004, mas eu acho que foi 2002 que eu tive acesso, que eu li a primeira vez. E hoje é o Dia Internacional da Consciência Autista. O que representa esse dia? Esse dia eu acho importantíssimo, porque até pouco tempo, o autismo já é uma coisa que existe há uma porção de tempo, né? Já dá uns 60 anos e tanto que foi descoberto o autismo, mas tinha-se muito pouco conhecimento a respeito dessa síndrome. E não era quase divulgado, os pais até escondiam os filhos, e foi essa consciência, esse dia, eu acho que despertou da pessoa já mostrar a realidade do mundo autismo, mostrar a realidade do autismo, que não é um bicho de sete cabeças, é uma deficiência, né, que é passível de se conviver, e de cura não digo, mas de melhora. Então, é um dia que vai conscientizar realmente as pessoas sobre a importância de se cuidar da pessoa autista. E justamente, ou seja, uma autista, Donna Williams, escreveu o seu testemunho e a senhora fez a tradução e publicou este livro. Qual foi a primeira sensação? A senhora já trabalhava com educação especial, mas ao ter acesso ao livro, ainda em inglês, né? Em francês. Como é que foi essa sensação? Não, como eu estava dizendo, eu simplesmente achei fantástico o livro, né? E impressionadíssima, porque eu mesmo, de tudo que eu conhecia sobre o autismo, eu não podia imaginar que uma autista pudesse escrever um livro dessa natureza, porque isso não é um livro comum, não. Isso é um livro, pode-se dizer, que tem uma validade científica, porque ele tem informações que a própria ciência conhece hoje e que repassa, mas que tem o testemunho da pessoa que viveu na pele o autismo, né? E ela
apesar de ter um autismo grave, até aquele autismo clássico que faz todo aquele comportamento autístico, ela tinha uma inteligência privilegiada, ela tem uma inteligência privilegiada, que ela ainda vive até hoje, né? E ela era de uma sensibilidade, uma percepção de mundo simplesmente fantástica. E a proporção que ela não pretende ensinar nada com esse livro, ela simplesmente conta a história de sua vida. E em contando essa história, ela vai colocando a pessoa, o leitor, no mundo do autismo. Ou seja, a pessoa vai entendendo como pensa o autismo, como reage diante do toque das pessoas, como reage diante das emoções, como aprende, né? Como se comporta. E esse seu livro, Meu Mundo Misterioso, com a sua bagagem acumulada, atuando por 20 anos em educação especial. E ao ter acesso a este livro e fazer a tradução, o que isso efetivamente lhe possibilitou em relação ao seu trabalho profissional como educadora em educação especial? Como eu te disse, eu aprendi muito sobre ele e procurei, na época eu era diretora de educação especial, então eu procurei imediatamente repassar às minhas coordenandas, às minhas pessoas que estavam sob minha responsabilidade, tudo aquilo que eu tinha aprendido, porque eu aprendi muito nesse livro. Eu enriqueci, foi um enriquecimento que eu tive de toda a teoria que eu tinha sobre o autismo, ali eu vi na prática. Está entendendo? E eu procurei repassar isso em todas as escolas onde eu tinha acesso, dei muitas palestras a respeito do livro e assim eu fui divulgando aquilo que eu tinha aprendido para as pessoas com quem eu convivia. E eu tenho a impressão que isso foi um trabalho muito bom, porque... Os pais de autistas e as demais pessoas que os convivem, a sociedade como um todo, como que ela pode, a partir deste livro que a senhora fez a tradução, como que essas pessoas, tanto os familiares dos autistas como os demais membros da sociedade, podem atuar para contribuir com o mundo dos autistas? O que pode ser feito? Eu acho que nesse livro, todas as pessoas que lidam com autista, desde os pais, por exemplo, eles vão reconhecer nos comportamentos de dona os comportamentos de seus filhos e vão aprender como lidar com eles, né? Os mestres vão aprender muita coisa que eles não tinham acesso a livros, mesmo livros científicos, livros técnicos, eles vão aprender assim. Por exemplo, eu aprendi, o autista bate a cabeça na parede, o autista rodopia, o autista tem manias, o autista tem mania de fixação, esses comportamentos todos. Aqui eu vou compreender por que ele bate a cabeça na parede, quando ele bate a cabeça, por que ele gosta de música, porque ele tem fixação para colecionar. Tudo eu vou aprender pelas coisas que ela fazia. E assim a dona escreveu aprendi, isso tudo. Tudo isso. Assim como eu aprendi, os psicólogos vão aprender e, consequentemente, vão agir melhor sobre... O seu trabalho vai melhorar, porque eles vão compreender muito melhor e, no final do livro, aí no epílogo, ela coloca todos os principais comportamentos autísticos e os porquês e a melhor maneira de lidar com esses comportamentos. As escolas, tanto as públicas como as privadas, elas estão com seus profissionais, seus educadores, aptos a tratarem, a receber os autistas? Olha, todas as escolas têm se esforçado o máximo com seus recursos humanos, procurando melhorar os recursos humanos, procurando providenciar cursos. Eu mesmo já dei muitas palestras, já fiz muitos cursos, já dei muitos cursos para professores sobre a educação especial de modo geral e o autismo em particular. Então, eu acho que é uma coisa assim, é um livro de uma utilidade pública muito grande para todas as pessoas, para todas as escolas, porque hoje em dia o autismo ele está incluído no sistema escolar de modo geral, né? E os professores estão procurando se preparar, mas ainda tem muita gente despreparada. E, sobretudo, eles iniciando por aí, por esse livro, já é um grande passo para professora Terezinha, a minha esposa ela é professora numa escola aqui em Brasília, uma escola particular, de ensino fundamental. E ela me conta que
os alunos especiais, eles têm acompanhantes. E, na maioria das vezes, são pedagogos, os quais os pais pagam uma taxa, além da mensalidade, para que estes alunos especiais tenham acompanhamento. Já as escolas públicas, eu não tenho informação, mas eu não creio que os alunos especiais tenham acompanhamento com um profissional adequado. Este é o caminho que todos os profissionais, todos os alunos especiais, eles têm o acompanhamento direcionado dentro de sala de aula? Olha, o ideal para mim seria que em todas as escolas, ou públicas ou particulares, o professor que lidasse com essas pessoas autistas tivesse o conhecimento necessário, tivesse curso, tivesse especialização, tivesse o máximo de informações possíveis para bem desempenhar a sua profissão. Esse era o ideal. Eu, particularmente, não estou muito por dentro, porque eu já sou aposentada há muito tempo, de como está atualmente essa coisa de acompanhamento ou não. Mas esse acompanhamento é obrigatório faz tempo já? Eu não tenho conhecimento dessa obrigatoriedade, mas eu acho que, de qualquer maneira, deve ter um acompanhamento sistemático, que tem uma pessoa, pelo menos em cada escola, tem que ter um supervisor, alguma pessoa de maior conhecimento que supervisione, que oriente todo esse trabalho. Não, eu não digo assim, acompanhando cada aluno em particular. Isso aí eu estou até por fora, não posso nem te responder, está entendendo como isso funciona, porque eu estou afastada disso há muito tempo. Mas no seu tempo, quando a senhora ainda estava trabalhando como educadora na ativa, as dificuldades eram muitas, né? Muitas dificuldades, mas os professores a gente procurava especializá-los e eles eram acompanhados por psicólogos, eles tinham a hora acadêmica, né? O acompanhamento pedagógico, tinha o acompanhamento psicológico, tinha uma pedagoga que estava sempre orientando as professoras e tinha uma psicóloga que estava sempre orientando a parte comportamental. Sabe? A senhora sente saudade desse período que a senhora estava na sala de aula? Olha, eu sinto saudade e sinto que, eu não sei, eu tenho uma vocação muito grande pelos autistas, sabe? E eu me lembro que nessa época eu dava tudo de mim, inclusive tem até os projetos aqui no Distrito Federal que até hoje eles levam o meu nome, né? O projeto da Terezinha, não sei nem porquê, porque foi uma época muito assim, ativa na minha vida. Mas essa coisa passou. Eu não sou muito saudosista, né? Não vou te dizer assim, morro de saudade, mas eu lembro com muita ternura, com muito afeto essa época de minha vida. Foi a minha vida profissional, né? Nós estamos aqui no Letras e Livros com a professora Terezinha Braga Santos, que traduziu o livro de Donna Williams, Meu Mundo Misterioso. Donna Williams é uma australiana. É uma autora australiana autista, que conseguiu escrever e contar o seu mundo. Hoje ela já escreveu 10 livros. A Donna Williams já tem 10 livros publicados. Esse foi o primeiro livro que ela publicou. O primeiro foi Meu Mundo Misterioso. Ela publicou com o nome de Nobody Nowhere, né? Ninguém em lugar nenhum. E o francês, cada lugar eles mudam o nome, né? Título. Seu Metouche on n'existe plus. Aqui eu traduzi como Meu Mundo Misterioso, porque eu acho assim, é realmente um mundo misterioso, o mundo do autista. É muito misterioso. A gente tem que desvendá-lo, a gente tem que trazer o autista para o nosso mundo, mas a gente não pode trazer sem a gente conhecer o dele, sem a gente entrar no dele. Ele é um mistério. E esse livro desvenda esse mistério. Com certeza absoluta. A senhora tem contato com Donna Williams? Só por escrito, por escrito já tivemos troca de e-mail. Mas é assim, enquanto eu traduzia o livro, para mim ela era apenas uma ficção, ela era um personagem, né? Hoje eu tenho maior veneração por ela,
porque ela é uma pessoa inteligentíssima, eu diria que ela é superdotada. Dizem que ela é capaz de tocar uma sonata de Beethoven ouvindo uma única vez, né? E canta, já tem filmes, né? Tem muitos livros, inclusive tem três livros que são autobiográficos e tem outros livros que são mais técnicos também. Nós vamos fazer um intervalo, dona Terezinha, aqui no Letras e Livros, e em seguida retomaremos a conversa com a educadora, a professora Terezinha Braga Santos, que durante 20 anos trabalhou com educação especial. Ela é psicóloga, pedagoga, socióloga e também fez história na Universidade Federal do Maranhão. Continue conosco na Cidade Livre e logo mais voltaremos com Letras e Livros. Estamos aqui com Letras e Livros, programa que trata de literatura, autores, composições, que debate com os autores e autoras que estão produzindo trabalhos que merecem ser, todos merecem, mas que devem ser discutidos na sociedade. Hoje estamos com a professora Terezinha Braga Santos debatendo Meu Mundo Misterioso, uma publicação que ela foi a tradutora e a autora do livro, Donna Williams, é uma autista. E como hoje é o Dia Internacional da Consciência Autista, nós estamos aqui debatendo o tema. Professora Terezinha, fale-nos, a senhora já contou como se deu o processo de encontro, de achar o livro, como é que foram as surpresas descobertas ao fazer a tradução, inclusive com a questão da própria definição do título, porque em cada idioma se dá uma tradução. Mas o que Donna Williams passa que serve a toda a sociedade para podermos ter uma convivência cada vez mais saudável com os autistas? Olha, eu sou apaixonada por esse livro, né? Desde que eu li, como eu lhe disse, eu me apaixonei pela autora, pela inteligência dela, pela sensibilidade, pela percepção de mundo que ela tem. E esse livro, como eu disse anteriormente, ele não é um livro didático, não é um livro técnico. Ele é um livro, é uma autobiografia muito bem escrita. No meu entender, é um livro surpreendente. É um livro que te surpreende a cada página, porque você nunca pode imaginar o que acontece. Existe nesse livro, não há uma como é que se diz? Ele não é uma sequência, ele são vários capítulos da história dela. Só que esses capítulos seguem uma sequência cronológica da idade dela. A proporção que ela vai crescendo, ela vai contando a tradução foi feita literalmente da obra original. A tradução foi feita do francês, da versão francesa, né? Porque o meu inglês não chega ao ponto de traduzir com perfeição como eu traduzi o francês. A senhora lembra da sequência dos contos? Olha, eu não estou me lembrando o título de cada conto, mas eles são interessantes, que eles começam desde que ela tinha 2 anos de idade. Depois ela conta histórias quando ela entrou na escola, quando ela teve o primeiro trabalho, quando ela teve o primeiro namorado, quando ela teve a sua primeira viagem, quando ela começou a descobrir que ela era autista, quando ela procurou uma psicóloga, quando ela fez o seu tratamento. Ela conta que ela, pessoalmente... Ela se diagnosticou. Ela foi que descobriu, ela chegou no médico e disse assim: doutor, eu sou autista, eu quero aqui me curar. Tá entendendo? E como é que ela conta isso no livro? Mas eu não posso nem lhe contar, porque senão vai perder a graça do livro de que ler, né? Mas é interessante. A inteligência dela, ela astuciou 2 personagens que como ela usava como muletas para se comunicar, porque a principal deficiência do autismo é a comunicação, né? A dificuldade dele é a comunicação. Então, ela era muito retraída, tinha medo das emoções, mas ela usava uma personagem que ela chamava Carol.
Carol era toda expansiva, social. E como Carol, ela não tinha coragem, como autista, de agir com aquela. Ela não se expunha. Mas como Carol, ela se expunha. Entendeu? E ela, o interessante, ela percebia pela sua inteligência isso, eram as muletas que ela usava. Mas ela queria se libertar dessas muletas, ela queria ser assim como Carol, ela queria muito ser normal, ela queria ser como Willy, mas sendo a própria dona, eu chamo dona porque eu traduzi do francês. Então, ela queria ser ela mesma, mas daquele jeito. Certo. E aí, por isso que ela procurou uma psicóloga, para fazê-la libertar. Que ela tinha quando ela fez isso? Nessa época, ela já estava fazendo o curso superior, já estava uns 18, 20 anos por aí. Mas qualquer autista tem este nível de capacidade? Olha, eu não digo que qualquer autista. Eu tive muita convivência com autista, e como o autismo tem vários graus, né? Hoje em dia a gente chama o espectro da síndrome, porque é um espectro, né? Tem desde o mais fraco até o autismo clássico, que a gente chama, né? Que tem todos aqueles sintomas que são difíceis, que às vezes nem falam. Ela mesma ela foi falar assim, com fluência quando ela tinha 7 anos. Entendeu? Até os 7 anos ela não falava? Não, ela falava, mas era ecolálica, só repetia o que os outros diziam, né? E ela só se desembaraçou depois dos 7 anos. A vida dela foi muito sofrida, essa que é a verdade. Mas, como eu ia lhe dizendo, aí ela vai na psicóloga para libertar-se dessas personagens. Ela queria ajuda para isso, ela queria ser normal. E ela, quando ela começou a estudar, o povo achava que ela era esquizofrênica. E ela queria provar ao mundo que ela não era esquizofrênica. E ela faz uma distinção entre autismo e esquizofrenia, que é um prato cheio para psicólogos e psiquiatras. Perfeito. Perfeito. Essa parte aí é, sobretudo, né, é uma terapia. E isso tudo a partir dos relatos que ela faz da sua vivência. Ela contando a sua história. Ela não está dizendo nada, ela não está querendo ensinar nada. Ela está contando. Está entendendo? Ela conta. Eu lia muito sobre esquizofrenia, percebi que eu não era, né? Naquele tempo a palavra autismo não era nem muito conhecida, ela era tida como idiota, mental, deficiente, boba, sei lá, mas ela sabia que não era, ela tinha consciência plena da inteligência dela e queria se libertar, queria ser igual. Né? Mas, professora, apesar da ciência ter desenvolvido tanto, a tecnologia, os conhecimentos na área da saúde mental, ainda há o que a família, o que podemos fazer objetivamente para que os autistas consigam dar o salto que Dona Williams deu? Porque Dona Williams deu um salto. Será que todos os autistas podem chegar a este nível? Nem todos, mas eu acredito que grande maioria pode dar um salto, não tanto quanto Dona Williams, mas pode viver normalmente. Está entendendo? Eu conheço muitos autistas que vivem normalmente com suas dificuldades. Ela, até hoje, ela relata que ela tem dificuldades que são inerentes ao autismo, mas ela aprendeu a conviver, está entendendo? Ela aprendeu a conviver com o autismo e ela aprendeu a se relacionar. E isso eu acho que qualquer autista pode aprender. E o que os familiares e a sociedade pode fazer, deve fazer para contribuir aos portadores dessa síndrome para ter uma qualidade de vida melhor? Eu acho que a principal coisa que eles têm que fazer é se informar cada vez mais. E eu acho que os pais dos autistas, eles devem procurar associações, porque nessas associações as pessoas estão sempre estudando, estão sempre trocando, né? Às vezes o pai nunca levou o seu filho da escola, até esconde, vai para uma associação, lá eles indicam a escola. A associação, no caso, tem a PAI, além da... Tem muitas associações, agora já tem muitas associações, inclusive próprias de autismo mesmo, né? Tem muitas associações. Então, a pessoa tem, lá no Maranhão, por exemplo, tem o Ilha Azul, que está se formando agora, até me convidaram para dar umas palestras lá, eu vou com muito gosto. E se alguém quiser a sua palestra, levá-la a um local, a uma escola, a um grupo de familiares, como é que pode contatá-la? Eu vou ser bem sincera, eu atualmente... não tenho procurado me afastar um pouco dessa militância ativa em palestra, porque eu já não estou muito atualizada, essa que é a verdade. Tenho estudo ainda, mas não me sinto assim. Eu não sou uma técnica em autismo, está entendendo? Mas uma palestra
E a apresentação do Meu Mundo Misterioso de Dona Williams. Eu poderia estar à disposição, eu poderia estar, tá entendendo? Mas eu acho que deve ser pessoas que estão militando na área. Eu já me aposentei. Mas na área da literatura, a senhora, como tradutora de uma obra-prima produzida por uma autista, a senhora está disponível a fazer lançamentos, palestras sobre o livro Meu Mundo Misterioso? Sim, senhor. Eu estou disposta a mostrar o que é a preciosidade desse livro. A influência que esse livro vai... Todo mundo que lê esse livro... Olha, esse livro não precisa ser lido só por pessoas que lidam, não. Qualquer pessoa vai adorar esse livro e qualquer pessoa vai crescer. Vai crescer em consciência, vai crescer como pessoa, vai crescer espiritualmente. Porque não tem quem leia esse livro que permaneça a mesma coisa. E qual o contato? Tem algum e-mail que possa... Ou a senhora quer que entre em contato através do e-mail do programa Letras e Livros? A gente entra em contato? Pode entrar em contato com vocês entram em contato. Então, caso alguém queira conhecer e levar uma palestra do Meu Mundo Misterioso de Dona Williams, pode entrar em contato no e-mail letraselivros.conversas@gmail.com, que nós faremos o contato com a professora Terezinha para ir comprar o livro. Onde ele pode ser encontrado, professora? Olha, aqui em Brasília, na editora mesmo, parece que na Cultura, né, do Iguatemi, na Cultura do Parque da Casa Parque. Casa Parque, né? E, não sei, o Tagore, que é que está a senhora da isso. Tesauros publicou, então entrando no site da editora Tesauros, tesauros.com.br, pode encontrar o seu livro. Pode. Na Tesauros encontra. E o que fez... A gente está encerrando o nosso programa, professora, mas só para a gente fechar, voltando lá no começo. O que fez a senhora se interessar pela educação especial? Isso é uma história tão grande, eu teria que ter tempo. Eu não tenho nenhuma pessoa deficiente na minha família, graças a Deus, nunca tive. Mas quando eu estava numa fase de fazer uma pós-graduação, continuar meus estudos, me perguntaram em que eu queria me especializar. Eu falei, ensino especial. Por que ensino especial? Não sei. Eu até hoje não sei, eu não sei explicar, mas eu tenho um fato que deve estar no meu subconsciente. A minha primeira grande amiguinha era uma menina com síndrome de Down. Os pais a escondiam. Isso na infância? Na infância. Eu era menina de 5 anos. Os pais da menina escondiam essa menina e eu vi essa menina pela cerca do meu quintal, que eu morava no interior, né? E aí, o senhor é de que cidade? Eu sou de Bacabal, em Maranhão. Maranhão, né? E havia o quintal separado por uma cerca de arame farpado, assim, sabe? E ela vinha, ficava ali, eu do lado daqui. E ela era muito feinha, porque ela não tinha tratamento nenhum, ela tinha toda a espasticidade da síndrome de Down, tinha aquele olhinho de ramelado. Eu não era uma menina cuidada, então ela era feinha e eu tinha medo dela. Sabe, eu me aproximava com vontade, eu tinha medo. Minha mãe dizia, não, minha filha, pode ser amiga dela, ela é uma menininha como você, convida ela. E aí eu convidava, a mamãe fazia um jeito, a menina passava lá para casa e eu ia brincar com ela. Foi a minha primeira amiguinha, que a gente brincava no quintal. Eu acho que isso marcou a minha infância, marcou a minha vida, que quando me perguntaram, eu quero ensino especial. Professora, para encerrar, qual a sua mensagem aos telespectadores da TV Cidade Livre no Dia Internacional da Consciência Autista? A minha mensagem é que todos procurem realmente se conscientizar do que é o autismo, se conscientizar de que o autismo, antes de ser autista, ele é uma pessoa, ele é uma criança ou ele é um adolescente, ele é um adulto com os comportamentos típicos de uma criança, com os comportamentos típicos de um adolescente, sendo portador de autismo, o que torna a sua vida muito mais difícil. E se todas as pessoas se conscientizassem disso, eu tenho a impressão que a nossa sociedade seria muito melhor e os autistas iriam agradecer muito.
Nós que agradecemos a presença da professora Terezinha Braga Santos, apresentando o livro Meu Mundo Misterioso, que foi escrito por Dona Williams, e a professora Terezinha fez a tradução para português. Muito obrigado, professora. Obrigado aos telespectadores da TV Cidade Livre. Continue conosco. Letras e livros na TV Cidade Livre.